a Kátia Mansur, que é a professora de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora do Museu de Geodiversidade, coordenadora científica do projeto Geoparques, Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. A Kátia coordenou o projeto Caminhos Geológicos, né, que foi feito aqui na região dos Lagos, e também o projeto Caminhos de Darwin, né, que ela participou da coordenação desse projeto. E a Kátia é a nossa maior estudiosa aqui dos manguezais, né, principalmente do mangue de pedras, que ela fez a base aí, né, do seu estudo científico. A gente trabalha já há 8 anos, desde 2012, no mangue de pedra. Nesses 8 anos, a gente já sabe bastante coisa sobre a geologia e a hidrogeologia do mangue. Você pode passar, por favor, Mônica? Desses trabalhos, desses 8 anos, nós já, vários pesquisadores envolvidos no nosso grupo e vários alunos trabalharam em TCCs, trabalho de conclusão de curso, mestrado, inclusive tem um mestrado em andamento, e diversos temas foram trabalhados sobre o mangue. E isso que eu vou apresentar aqui é meio que um resumo desse trabalho. Né? Por favor, pode passar. Esse trabalho, ele leva à necessidade da divulgação. O mangue é tão especial, e aí, Mônica, falando a respeito de uma pergunta que você fez, eu não conheço outro semelhante a ele. Né? Essa história de que tem um em Pernambuco e outro no Japão eu desconheço. Eu acho que ele é muito único nessas características que tem. E por isso mesmo, ele precisa ser divulgado, as pessoas precisam conhecer sobre ele. Então, nós já trabalhamos em vários temas, por exemplo, o painel dos caminhos geológicos que tem lá no Mangue Plantado, um livreto que está no nosso site, também os dois podem ser baixados no nosso site da internet, e já realizamos diversas caminhadas guiadas, aí tem uma do Geodia, do nosso Geoparque, e isso tudo está disponível para baixar aí no nosso site. Pode passar, por favor. Eu preparei uma série de mapas. O manguezal é muito pequeno, né? A área do manguezal, do mangue de pedra, ele é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol em área de árvores, se juntássemos todas elas. Do ponto de vista de um manguezal, ele tem algumas coisas clássicas, por exemplo, ele é abrigado das ondas, ele está sujeito às oscilações de maré, 2 das 3 espécies exclusivas de mangue existentes no Brasil ocorrem no mangue, agora ele tem algumas características completamente diferentes das outras. Por exemplo, ele não tem rio. O que abastece o mangue de água doce para ele ter o equilíbrio são nascentes e descargas de água subterrânea. O substrato dele não é lamoso, tem a presença de cascalhos e blocos e areia. E uma característica muito especial dele, no mesmo lugar, separados por 2 metros, a gente tem manguezal e cactáceas, plantas de clima semiárido ao lado de um mangue, do lado de encostas. Isso eu nunca vi na minha vida. Em vários lugares, já vi muitos mangues, mas nunca nada como esse. Pode passar, por favor. Então, os mapas que nós preparamos para tratar do que nós já sabemos. O primeiro mapa que a gente... pode passar, Mônica, por favor? Esse mapa é um mapa uma fotografia aérea de 1976 do DRM. Se vocês observarem, tem menos de 1% de ocupação na área do mangue em 1976. Tem umas pouquinhas casas em rosa ali, e essa era toda a ocupação que existia. Pode passar, por favor. E chegamos em 2018, numa imagem de 2018. O que era a ocupação de 1976, são esses pretinhos, esse verde claro, grande aí, é a ocupação entre 76 e 2004, e essas outras pequenas áreas são de 2004 até 2018, 14 anos, e ao todo, nesse mapa aí, tem 55% de ocupação nessa área. Pode passar. E o que a gente calculou é o seguinte, nesses 14 anos, a média de ocupação é de 1% ao ano. E isso é que mostra esse mapa daí em vermelho, são as áreas que
foram acrescidas de 2004 para cá. Outro mapa que a gente elaborou é esse. Ele tem... Agora eu vou ter um pouco de problema que não está aparecendo a legenda para mim, Mônica, mas é o seguinte, ele tem, mostra aí a linha, o tamanho da ocorrência do mangue, em linear. Está mais ou menos 470 metros de linha e uns 30 metros sem árvores, espaço lacunas. Pode passar o próximo. 2007. Em 2007, a gente tinha, se não me falha a memória, 450 e mais uns 50 metros, ou 400 de área livre, área sem ocupação. Pode passar mais um. 2018, 420 metros e 70 metros de espaço de lacuna, ou seja, a gente está perdendo árvore no mangue. Isso é uma constatação pelas imagens. Então, precisamos ficar atentos a isso. Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês é o que a gente já fez, os nossos resultados, tá? De mapeamento, de hidroquímica, de geofísica, as modelagens que nós fizemos, as questões de chuva, que são muito importantes, e para entender que o mangue de pedra é um ecossistema dependente de água subterrânea. A gente tem um aquífero ali. E esse aquífero, na verdade, só para esclarecer, aquífero não é a água, aquífero é o reservatório, são as rochas, são os sedimentos. Bom, aqui a gente fez o balanço hídrico para fazer os mapas que vocês vão ver. Esse balanço hídrico, ele mostra o quanto de chuva, insolação, evapotranspiração, que é o que as plantas evaporam, e a gente tem aí também a precipitação, a chuva. Então, a gente tem o seguinte aí, em 45 anos de pesquisa de dados que a gente tem, que é de 1941 até 2019, a gente tem que, menos um terço desse tempo, a gente teve precipitação pluviométrica mais baixa do que 900 milímetros, em 2/3 desse tempo, ou seja, 29 anos. Dos 45. 13 anos com aproximadamente 1.060 milímetros de chuva. E 3 anos com mais de 1.200 milímetros. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque a água subterrânea é a água da chuva infiltrada. E se a gente tem pouca chuva, a gente tem menos água. Né? Então, esse clima semiárido da região, que traz uma vegetação tão especial, ele tem essa característica aí de baixa precipitação. Esse aí é um mapa, um modelo digital, né, de elevação da área. Vocês vão ver ali a falha do Pai Vitório, que é aquela linha que todo mundo sabe, eu não tenho como apontar daqui, mas a falha está lá. E em volta dela, essas áreas mais coloridas, em vermelho, em amarelo, são as áreas com maior declividade, enquanto que as áreas mais clarinhas do azul são as áreas mais planas. E observa esse caminho dessas áreas mais planas, tanto dos alagados ao sul, entrando para o mangue, quanto aquela faixa, essa que a Mônica está mostrando, que vai em direção direta ao mangue, e a outra que contorna e vai sair lá perto da colônia de pesca da Rasa. Então, essas são as entradas de água, de onde vêm as águas que escoam em superfície em direção ao mangue, tá? Em direção ao mar, porque todas as águas fluem, tanto em superfície quanto em subsuperfície, em direção às áreas mais baixas. E esse mapa daí é um mapa semelhante, né? Só que está ali em 3 categorias. Uma categoria em vermelho, que é acima, declividade maior do que 7%. O que está em bege é entre 7% e 2%. Em azul, é menor do que 2%. O que significa isso? Quanto maior a declividade, maior o escoamento superficial. Quanto menor a declividade, a gente tem, então, maior tempo para a água infiltrar em subsuperfície. Esses mapas, gente, eles foram preparados de ontem para hoje, que o Paulo, nosso aluno bolsista, preparou esses mapas para mostrar hoje para vocês. Pode passar, por favor. Eles ainda estão, a gente ainda está trabalhando nele. Pode passar, Mônica. Próximo.
Esse aí é o mapa da ocupação, com desenho aí da APA, o verde mais escuro é o limite da APA, do Mangue de Pedra. Pode passar. Esse é o mapa geológico. O que ele tem de essas cores todas? As cores rosas, as cores, esse rosa mais forte, meio lilás, aí. O rosa são as rochas de 2 bilhões de anos, as mais antigas da região, que a gente chama de embasamento. 2 bilhões de anos de história. E aí a gente tem a falha do Pai Vitório, em cima, desculpa, tem uma linha que é uma falha em direção aqui a oeste, sudoeste, e tem uma cor mais esverdeada. Esse esverdeado é o que a gente chama de as rochas da orogenia Búzios, 500 milhões de anos, as rochas que se formaram quando houve a colisão do Gondwana, que já vinha com essa massa africana, que é essa rocha rosa daí, que são rochas africanas que ficaram aqui, né? Do ponto de vista ao norte, a gente tem esse amarelo grande. Esse amarelo grande são as rochas da formação Barreiras. Aquelas mesmas rochas que formam as falésias do Nordeste e que vêm desde o Amapá até Maricá e termina aqui no estado do Rio. E aí a gente tem aquela mancha azul clara em cima, que é o quaternário recente de praia, e na parte mais ao sul, a gente tem uma mancha cinza clara, que são os depósitos lagunares, e essa mais bege, que são os depósitos lagunares, mais os depósitos marinhos. Por que isso é importante? Porque cada uma dessas rochas, dessas litologias ou desses sedimentos, eles vão responder diferente à infiltração. Ou seja, alguns vão infiltrar mais, outros vão infiltrar menos. Então, só passando rápido, essa é a rocha de 2 bilhões de anos, vê como ela é maciça, pode passar. Essas são as rochas da orogenia Búzios, muito fraturadas, inclusive tem lá da Foca, essa foto é da Foca, inclusive com a geovandalismo aí, picharam as rochas. Pode passar. Tem um manguezinho de pedra lá na Foca também. Essas são as rochas da abertura do Oceano Atlântico, do fundo do Oceano Atlântico, 130 milhões de anos. Aí começa o mangue de pedra, na falha do Pai Vitório. O que é uma falha? A falha é um movimento, é uma estrutura que determina, que demonstra que houve um movimento entre blocos rochosos. Nesse caso, tem uma figurinha aí do lado com o mapa, que tem 2 tracinhos. Um é o traço da falha do Pai Vitório, que é o traço mais ao sul, e ao norte, lá em Barra de São João, a outra parte do que a gente chama de Graben. Pode passar, por favor. As rochas da falha são essas aí. São rochas que mostram reativações de movimentos sísmicos rasos na região. Pelo menos o professor Júlio Almeida, num trabalho de pesquisa, identificou 4 movimentos dessa falha, 4 movimentos sísmicos. Pode passar, por favor. Por volta de 5, 10 milhões de anos. É relativamente recente. A Ilha Feia, a continuidade do Pai Vitório, e ali do lado eu falei que era um graben. O graben é isso aí, ó, uma parte entre 2 falhas que afundam uma parte do terreno. E o que acontece nessa capa de falha? Com o tempo, a chuva e os rios vão trazendo o quê? Os sedimentos, tudo que tem lá em cima e vai entulhando. Então, vocês podem ver que entre a falha do Pai Vitório e lá em Barra de São João, não tem afloramento rochoso nenhum, só tem sedimentos. São esses sedimentos que preencheram essa região, e o que é mais importante para a gente, porque o nosso aquífero é esse. Aqui, ó, é o nosso aquífero, olha lá. De um lado ali na rasa, na colônia de pesca, e aqueles, a gente chama de conglomerados, essas rochas com esses fragmentos, né, com esses cascalhos, e do outro lado no piso do mangue, onde termina o mangue. E ali, ó, a gente tem a coleção de rochas todas. Tem os gneiss, que são as rochas de 2 bilhões, tem as de 500, tem as rochas da quebra do Gondwana, está tudo ali. É um resumo da geologia que caiu naquelas cascatas de rocha, aqueles leques, a gente chama de leques aluvionais. Pode passar, por favor. E, por fim, a praia, e atrás a paleofalésia, que são as falésias que são antigas falésias, quando o nível do mar, há 5 mil anos, era 3 metros, cerca de 3 metros, 2,80 metros acima do atual. Então, vamos lá, vamos passar, pode passar. O que nós fizemos? O que nós sabemos disso, além disso que eu já falei? Que existem nascentes na região, que a gente fez um inventário. Entre essas nascentes, nós mapeamos 4. 3 na área ali do mangue, uma delas está marcada ali,
que é bem na descida, e uma lá onde era o tal do empreendimento Gran Reserva, que foi cimentada na piscina, numa piscina que foi feita lá. Essa nascente está debaixo do cimento. Pode passar. Pode ver que a água é muito boa, é mais doce ainda do que aquela que desce na nascente do Mangue. Identificamos 45 pontos e mapeamos entre poços e sondagens a trado que fizemos. Pode passar. Desses 45 poços, nós analisamos, fizemos análise in situ daquelas águas, mas fizemos também análise química no laboratório da PUC de 15 amostras. Pode passar. Essas amostras, essas análises mostraram, por exemplo, que todas essas águas têm influência marinha. Claro, Búzios é um cabo, as ondas jogam água salgada para cima e toda a área acaba sendo contaminada com água salgada. Nunca vai ter uma água totalmente doce em Búzios por conta disso. Pode passar. Fizemos também estudos de isótopos de oxigênio. E identificamos, por exemplo, que a chuva, a água subterrânea, ela não vem de muito longe, ela é da própria região. De Búzios, que eu digo da própria região. Ou seja, infiltra por ali e chega aos poços e ao mangue dessa forma. Pode passar. E também indica que é uma região de clima seco. Esse é um mapa que mostra a condutividade, ou seja, a água salgada, a gente vê que lá em cima, em direção ao alto da Rasa, ao arpoador da Rasa, as águas são menos salgadas do que perto do mar, o que é óbvio por causa desse spray, né? Pode passar o próximo, da mesma maneira que o pH. Também é assim, a gente tem águas mais ácidas, mais distantes, mais perto da praia, as águas mais alcalinas, como é o caso das águas do mar na região. Aí é um mapinha que mostra a direção do fluxo da água subterrânea. Esse mapa foi feito baseando na altura da água em cada poço, e depois faz um mapa, não vai dar para explicar aqui, mas indica que vai do alto em direção à praia, né? Então, aí as setas. Fizemos um teste de bombeamento no campo de futebol lá da pracinha da igreja, e deu uma condutividade hidráulica fantástica no poço, tipo de cascalhos e de areias, que é o que a gente sabe que é o aquífero de lá. Fizemos petrografia, não vou explicar para não demorar muito mais, mas é a análise microscópica dos sedimentos, da rocha sedimentar do mangue, pode passar, mostrando que ela é porosa, sim, tem bastante poro, e fizemos usando 2 métodos geofísicos para mapear para baixo. O que tem embaixo do mangue? Um chama eletroresistividade, e o outro é GPR, que são ondas de radar eletromagnético. Pode passar, por favor. Aí as 2 áreas que nós fizemos, uma na Rua Carlito, em cima, e outra ao longo do mangue. E aí eu coloquei 2 desenhos para mostrar. Está vendo embaixo uma mancha vermelha na base? Em cima tem uma mancha azulada desse desenho de baixo. É uma mancha azulada que as cores mais escuras e vermelhas, elas representam áreas mais resistivas. E as mais clarinhas são áreas menos resistivas. O que significa isso? Mais resistiva significa menos condutiva. Menos condutiva significa menos sal. Né? Então, a gente vê ali, ó, em 2 pontos, água com menos sal subindo pode passar agora, em 2 pontos tem a vermelha, subindo nessas estruturas, que são falhas geológicas, que tem, então, várias falhas pequenas ao longo do piso do mangue. E ali, por essas falhas, a água que vem por baixo, ela sobe e vem também alimentar o aquífero. Pode passar essa também. O que a gente vê aí nessa parte de cima? Está vendo? O amarelo no meio é o nosso aquífero. O vermelho é a linha do Pai Vitório, para lá uma rocha mais maciça. E aqui uma série de camadas, e camadas com água. É um aquífero multicamadas, ou seja, várias camadas intercaladas com materiais mais impermeáveis e menos impermeáveis. Somando todo esse conhecimento, a gente conseguiu preparar esses 2 mapas. Esse primeiro, ele mostra o seguinte, é um mapa com a base de 1976. O que ele tem? A falha do Pai Vitório, separando uma rocha mais impermeável, que está em vermelho, mas não é impermeável. Na verdade, o que esse mapa significa? As cores mais escuras e vermelhas significam o seguinte, que aí, nesse lugar, a infiltração
ela é excedida pela evapotranspiração. Significa que aí quase não há infiltração de água. Por que que não há? Porque chove pouco e os solos e as condições não são boas para infiltrar. Mas, em compensação, a área do alagado é. Olha a área do alagado, que interessante, essa área ao sul. E olha como há uma conexão dessas áreas em amarelo, que já seria, salvo engano aqui, na minha memória, não está falhando, seria 25 a 50 milímetros por ano, milímetros de infiltração, né? E o azul, 50 a 100, e o azul escuro, mais do que 100 milímetros de infiltração. O que a gente vê aí? Vê que existe uma entrada de água para essa região, que é toda plana e cheia de camadas de água, quando a água infiltra, ela entra naquelas camadas e vão em direção ao mangue. Então, toda essa região, observa que interessante, essa parte azul é uma parte que tem maior infiltração, no amarelo ela tem também, mas ela, por ser mais inclinada, ela tem um pouco menos de infiltração, mas toda a água que chega aí, ela infiltra e vai por dentro das camadas até o mangue. E aí, gente, o mapa da base 2018. Se você for e voltar um pouquinho, Mônica, só para o pessoal ver, olha só o que tinha de azul ali naquela mancha. Agora passa 18, aí, pronto. Da de 18, então, pode mostrar a 18, isso. Por que um mapa é diferente do outro? Por que tem aí ocupação? Olha o quanto que a ocupação diminuiu de infiltração na área do mangue. Já chove pouco e ainda tem construção. O que significa isso? Significa que as construções, a ocupação dessas áreas, elas interferem no abastecimento do mangue de pedra. E agora são as minhas conclusões. São as perguntinhas, pode passar. É sobre a APA. A APA é uma unidade de conservação de uso sustentável. E aí a pergunta que eu faço é se essa é a melhor categoria de SNUC para a proteção do mangue de pedra, um lugar tão pequeno e que já sofre, mesmo com não tendo tantas casas tão perto, tem algumas, aliás, tem até perto, sim, mas ele já sofre com esse problema da água não conseguir chegar como chegava em 76, por exemplo, quando não tinha praticamente nada. Os limites da APA atendem à proteção do ecossistema? Atende em parte, mas se não houver mais ocupação e controle do entorno, a gente não sabe o que vai acontecer. E da área da APA? O que um plano de manejo poderia autorizar nessa área? Praticamente, educação, eco e geoturismo e usos tradicionais, que já são feitos pelos quilombolas e pescadores. Por quê? Porque ali é tudo APP, é manguezal, topo de morro, nascente, costão rochoso, declividade maior que 45 graus, vegetação endêmica ameaçada de extinção. Ou seja, o que fazer dentro dessa área, né? E, por fim, a minha última pergunta é se a categoria de UC, APA, deveria ser outra. Eu acho que sim, mas eu acho que essa é uma discussão para nós todos aí fazermos ainda hoje. E aí, com isso, eu acabo, eu agradeço, gente, desculpa, eu falei muito, mas eu não consegui resistir a algumas observações. Obrigada, Kátia. Professora, entre uma área de preservação ambiental e uma área de preservação permanente, tem muita diferença, né? E aí entra com as questões que a gente já discutiu aqui, que é a questão de propriedade de terra, a questão social, que é muito importante ali naquela região. E aí eu queria que a senhora explicasse por que vocês acham que a APA não seria a unidade de conservação ideal nesse local? Bom, o que acontece? A APA, ela é uma unidade, como dentro da categoria dela do SNUC, ela está dentro do grupo das unidades de conservação de uso sustentável, onde é possível você, dentro daquela unidade, separar uma série de áreas. A APA, ela permite, então, deveria, então, dentro daquela área que tem o contorno ali do mangue, que é uma área relativamente pequena, você fazer um zoneamento e prover usos, autorizar usos
e aí usos que vão desde ocupação, dentro de um determinado critério e tudo mais. O que eu coloco é que aquela área, como ela já está numa situação de... ela já é uma área muito pequena, para você já fatiar e colocar outros usos. Além do mais, a maior parte da área ela é APP, é a área de preservação permanente, que, pela legislação, não pode ser ocupada, que vai desde colchão rochoso, declividade alta, vegetação endêmica, ameaçada de extinção. A nossa vegetação é totalmente endêmica, vocês sabem disso, e ainda manguezal, nascente, tem um monte de nascente, em volta da nascente tem que fazer, e nem todos são mapeados, porque a gente não consegue entrar na mata, que é muito fechada, em uma boa parte daquelas declividades. Então, é por isso que eu digo que selecionar áreas para ocupar ali dentro, a gente não tem como selecionar. Os usos ali são, na minha opinião, educação, já é feito, inclusive, a Escola Cileia e a Coordenadoria de Meio Ambiente da Secretaria de Educação faz um trabalho muito legal ali no Mangue, com visitação com as escolas. O turismo, ecoturismo, geoturismo, tem um painel, inclusive, dos caminhos geológicos lá, como eu mostrei, e o uso tradicional, que é o uso tradicional feito pelos pescadores e pelos quilombolas, que estão sempre lá. A gente está sempre encontrando o pessoal do quilombo, muitas mulheres, e já encontrei, inclusive, um grupo lindo de crianças e mulheres, onde estava a Lene e várias mulheres, falando sobre a herança quilombola dentro do Mangue, uma apresentação belíssima. Eu acho que os usos, o Mangue é muito pequeno, a área é muito pequena, não cabe. Imagina colocar casas ali dentro. E como eu demonstrei, o uso, a ocupação diminui a quantidade de água que chega no mangue, que já é pouca, de água doce, que já é pouca. Ok, professora, agradeço. A UFRJ se candidatou e eu fui indicada pela UFRJ para fazer parte do conselho naquele momento lá atrás. A Kátia é realmente o trabalho que ela fez ali, que fez com que hoje a gente esteja sentado e correndo atrás para que isso aconteça. E quando eu pedi para a COP fazer o orçamento, o plano de gerenciamento costeiro, e pedi que chamassem eu queria que ela se posicionasse por que ela não foi coordenar esse projeto. E realmente as pessoas têm pessoas com qualificação, mas ela é a pessoa que eu mais gostaria que pudesse estar de frente para isso. E ela me falou por telefone que estava realmente no momento de olhar o cinturão dela, fazendo um trabalho. Eu queria que você, né, Kátia, que pudesse mergulhar mais, se não pudesse ajudar como a coordenadora, que você seria a melhor coordenadora para poder que esse plano de manejo funcionasse. E por que você não vai encabeçar isso com a gente? Que daria muito mais segurança para a gente e daria muito mais condição de saber que vai ter um bom trabalho no final. Quando eles falaram comigo, eu falei para eles o que eu falei para você. Primeiro, o meu interesse maior é continuar, primeiro, fazendo, claro, continuar pesquisando lá, mas eu prefiro, nesse caso, ser parte do conselho, e do que participar de um projeto de consultoria, que na verdade seria isso. Não é do meu interesse participar ainda mais, deixa eu falar, eu acho que tem uma coisa, tem que fazer uma declaração, né? É que eu sou cidadã lusiana, ganhei o título, e o Mangue de Pedra é o lugar que eu mais gosto na vida, e eu jamais trabalharia no Mangue dependendo por pagamento, consultoria, o que seja. Então, eu prefiro fazer o meu trabalho pelo lado cidadão mesmo, trabalhando no conselho. Eu quero participar desse conselho, eu vou me inscrever de novo quando abrir, e coloquei à disposição dos colegas lá da COP. Eu não sou da COP, por isso que na hora eu falei que eu não era, mas é porque eu sou da UFRJ, mas não sou da COP. Eu coloquei à disposição deles os materiais, os estudos que a gente faz, os relatórios que a gente já produziu, os trabalhos que a gente já publicou, e me coloquei à disposição de
sentar e falar e avaliar sem nenhum problema, mas assim, não como Kátia, do grupo executor, mas como eu prefiro ficar no meu papel de cidadã buziana e fazendo o meu trabalho de pesquisadora. Né? Isso eu vou continuar fazendo. Eu tenho uma das coisas que eu quero continuar agora no início quando a gente sair desse momento de isolamento, é fazer o monitoramento dos postos de monitoramento de variação de nível d'água lá perto do mangue, para poder quantificar essa água que chega lá. Então, eu dou muita aula, eu tenho muitas atividades, por isso eu não quero, mas, assim, coloco meus trabalhos à disposição. E, Kátia, o mais importante de tudo, que tudo bem que a gente está levando para o Conselho de Meio Ambiente para ver se paga essa conta, mas eu não só a COP que eu estou solicitando para fazer esse trabalho, como eu estou entrando em contato com o professor Heitor Luiz Moura, que é o decano da UF, que também vai vir também para fazer um orçamento para ver qual é a melhor proposta desse escopo para poder a gente realizar esse trabalho. De ajudar quem for o que vai executar, eu estou à disposição para auxiliar e repassar essas informações que eu acho que o que a gente tem é valioso para a gestão do mangue. Por isso que eu me coloquei nessa posição lá com os colegas, são pessoas que eu gosto, eu conheci uma das pessoas da COP, mas, de fato, a minha intenção é somar, mas não fazer o trabalho de consultoria, isso não é do meu interesse. Então, tudo bem, então você vai coordenar então, tudo sem ganhar, uma maravilha, muito obrigado, cara. Mas eu sou assim. Tem uma pergunta aqui do Diogo Gomes para Kátia. Sou representante da família de uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, ali na área do mangue. Poderíamos doar uma área bem grande para a APA, mais de 80%. Como podemos fazer? Seria áreas no entorno do mangue? Eu não entendi a pergunta. As formas de acho que é a área da família Gonçalves ali. Eu não sei exatamente qual que é. Mas, de qualquer forma, dentro há muitas possibilidades. Né? Do ponto de vista de doação, aí é uma questão se é para áreas públicas, como área pública. Tem que entrar em contato com a prefeitura, né, no caso, né? Sim, eu imagino que sim. Ou no caso de ser uma área por fora, anexa à área do mangue, eu não sei exatamente qual é a área, mas toda a área que venha a somar e a ser protegida dentro desse esquema da proteção do mangue, da infiltração de água, da circulação de água, a manutenção da vegetação e tudo isso, acho que tudo isso é muito válido. A maneira de fazer, como a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura é a gestora da unidade de conservação, acho que é através dela que essas coisas se dão. Existem formas, existem lá as RPPNs, que são privadas, existem os monumentos naturais, que podem ser privados e, ao mesmo tempo, ser unidade de conservação de proteção integral também. Então, as formas são várias. E, se a pessoa tem interesse em proteger, ela sempre será bem-vinda, né? E, se precisar de que a gente faça avaliação da parte de geologia e tal, para incorporar onde que é a área, da importância dela para o mangue, a gente pode trabalhar junto também. A gente está sempre disponível a fazer isso. Inclusive, a gente trabalhou com o Quilombo da Baía Formosa na sinalização de 2 áreas de interesse deles do ponto de vista do turismo étnico. Fizemos 2 painéis para eles, fizemos um para o Quilombo da Machadinha, lá em Quissamã também. Então, a gente tem um trabalho de participação junto com as comunidades, com as pessoas, na perspectiva de auxiliar em transformar a conservação
também num produto econômico, de renda para essas pessoas. Porque a conservação ela pode ser benéfica para as populações, no sentido de que pode haver uma visitação mais adequada, menos predatória, venda de produtos que a própria comunidade faça, no sentido de artesanatos ou mesmo produtos gastronômicos, enfim, tudo isso é parte de uma estratégia de conservar, gerando renda, porque isso é importante também, faz parte da questão, porque desenvolvimento não é destruir para botar alguma coisa no lugar da natureza, desenvolvimento é principalmente manter a natureza trazendo benefícios para as pessoas que vivem no local, mais do que qualquer outras pessoas. Eu acho que isso que é desenvolvimento, né? Beleza. Bom, eu quero primeiro agradecer muitíssimo a possibilidade de fazer a apresentação hoje aqui do nosso trabalho, que a gente acredita que essas discussões elas só ajudam a pensar a gestão de áreas importantes, como é o caso do Mangue de Pedra, uma raridade. Falou muito bem o Adriano, é um patrimônio, é um patrimônio em todos os aspectos, tanto do ponto de vista natural, quanto do ponto de vista imaterial. É um patrimônio geológico espetacular para nós, geólogos, entender a geodiversidade, que é o que a gente trabalha, com a biodiversidade, muito integrados, um dependendo do outro, um sendo substrato do outro. É uma oportunidade única de entender a natureza de uma maneira integrada e, inclusive, com a questão da participação das pessoas, não só nas discussões, mas também no interior da própria unidade. E isso tem muito a ver com essa discussão, a Dalila falou muito bem, o nosso próprio, eu sou coordenadora do Geoparque Costões e Lagunas, né? Está lá, até aparece ali a nossa logo, que é a África, o Brasil e uma pessoa no meio, e a nossa região, porque nós temos África nas rochas, temos África nas pessoas, né? E temos o nosso país integrado a isso tudo. Então, eu acho que é o Mangue de Pedra representa muito bem o que é um geoparque, o que é o nosso geoparque, né? Então, eu tenho, assim, fiquei muito feliz de participar, de poder apresentar o que a gente vem fazendo e dizer que a gente não vai parar por aí, não. A gente continua trabalhando no Mangue, porque tem muita coisa ainda para descobrir, porque ciência não se faz de um dia para o outro. A gente está 8 anos trabalhando lá e a gente ainda tem muita coisa para saber. E assim como as questões dos quilombolas, dos índios, a ciência também vem sofrendo muita pressão. E eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade de mostrar o quanto a ciência, que aparentemente é uma ciência pura, né, que é estudar, analisar a água, como que isso, no fim das contas, se reverte em interesse da população. Acho que é também uma parte do que a gente faz, que é repassar o conhecimento, que a gente é pago para isso, né, para estudar. Então, se eu estudo mangue, o povo que vive perto do mangue tem que saber o resultado do meu trabalho. E eu acho que essas oportunidades são únicas e muito especiais. Eu fico muito feliz de poder ter feito isso hoje aqui. Obrigada.